Eu sei que volta e meia você recebe planilha do Excel cheia de linhas em branco. E aí tem que ir lá marcar e apagar, marcar e apagar. Aí vem alguém dizer assim: não, usa o Power Query que você faz isso muito facilmente. Mas para você o Power Query é um monstro e você não quer usar o Power Query. Mas você precisa apagar essas linhas em branco. Eu sou o Champlone, se você não me conhece, e esse aqui é o eChampla, o seu canal de tecnologia e mais. E hoje eu vou mostrar como você apagar essas linhas em branco sem usar o Power Query e usando o Power Query também. Então, fica aí! E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Hoje no vídeo eu vou mostrar uma coisa que parece muito simples, que é como apagar linhas em branco em planilhas do Excel. Às vezes essas linhas atrapalham muito na hora de você tratar aquela planilha, de você usar aquela planilha no dia a dia, na hora de aplicar filtros e tudo mais. O Power Query, que é uma ferramenta do Excel, faz isso de uma maneira muito fácil, mas tem gente que não gosta muito, ou não entende muito, ou acha que não entende muito de Power Query. Inclusive é um assunto que, se você quiser que eu fale mais aqui no canal, deixa aqui nos comentários, que eu estou pensando em fazer uma série só para falar de Power Query, que é uma ferramenta do Excel. E se você não quiser mexer com Power Query, não tem problema. Hoje eu vou mostrar formas de você se livrar dessas linhas em branco sem usar o Power Query e também usando o Power Query, que é uma forma mais fácil. Então, vamos lá para o computador dar uma olhadinha nisso. Bom, a primeira forma mais básica que tem é no caso, por exemplo, onde eu tenho uma coluna que eu possa confiar e usar como identificação. Eu quero, no fundo, retirar essas linhas em branco que estão aqui, né? Mas a planilha, se for muito grande, eu não consigo ir clicando aqui e excluir, vai demorar muito, então eu preciso fazer isso de uma forma automática. Percebe que aqui nessa planilha, todas as linhas têm data. Então, apesar de estar faltando algumas informações aqui, ó, aqui em cima está faltando, aqui nesse aqui falta o valor do produto, aqui falta regional, mas as datas estão em todas as linhas. Então eu posso usar a minha coluna de data como referência para apagar as minhas linhas em branco que estão me atrapalhando. Opa, as minhas linhas em branco que estão me atrapalhando aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou marcar aqui a minha coluna de referência, apertando Ctrl X para baixo. Como tem as quebras de linha, ele não vai selecionar tudo, eu vou até selecionar até o final. Beleza, já selecionei até o final. Agora eu venho aqui em edição, ó, vou colocar em localizar e vou para ir para especial. Aqui eu vou pedir para ele localizar as em branco, as células que estão em branco. Percebe que ele vai marcar aqui, ó, todas as células em branco. Eu não vou clicar em mais nada aqui na minha coluna agora. Todas as células em branco da coluna data estão marcadas, que coincidentemente são aquelas que realmente não tem nada em toda a linha. Então agora eu venho aqui em células, excluir, excluir linhas da planilha, que são justamente essas que estão marcadas. Na hora que eu clicar aqui, ó, pronto. Usando a coluna de data como referência, ele apagou todas as linhas que estavam totalmente em branco. Aqui tem coisa em branco, mas como tem a data, ele permanece. Então, essa é a forma de você apagar, a primeira forma que eu estou mostrando, que usa uma coluna como referência para apagar as linhas em branco. Num segundo caso, imagina que eu não tenha nenhuma coluna que eu possa usar como identificador, porque aqui está faltando data em algumas linhas, tá vendo? Mas tem o resto das informações. Aqui nessa coluna também está faltando, aqui também, praticamente em todas as colunas está faltando alguma coisa. Então eu não consigo usar nenhuma coluna como referência, como foi da outra vez, onde eu usei a coluna data. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que contar aqui para ver exatamente onde está zerado, onde realmente não tem nada, como essa linha aqui, ó, que não tem nada. Mas eu tenho várias outras linhas aqui que não tem nada. Se eu sair apagando uma por uma e a planilha for grande, eu vou demorar muito tempo. Então, para isso, eu vou usar o filtro. Mas antes de usar o filtro, eu vou colocar uma outra coluna aqui chamada aqui, ó, contar, e vou usar uma função bem básica do Excel, que é para ele contar aqui quantas informações eu tenho em cada linha. Essa função é a count.valores, essa daqui, ó. Eu vou dar um tab e agora eu vou selecionar toda essa minha linha aqui, ó, que eu quero que ela conte dessa linha inteira aqui, ó, até aqui. Vou fechar o parênteses
Percebe, então? Aqui essa linha está preenchida, então eu tenho 12 informações na linha, não tem nada faltando nessa primeira linha. Eu vou pegar essa fórmula aqui, vou arrastar lá para baixo. E aqui você pode perceber, ó, que algumas linhas, ó, essa linha aqui tem as 12, essa aqui já tem 11, que deve estar faltando alguma parte dela aqui, ó, deixa eu marcar só para a gente dar uma olhada. Ó, essa daqui está faltando o quê? Está faltando justamente a data, né? E por aí vai. As únicas linhas que eu efetivamente quero apagar são as que estão com zero, né? Que essas eu sei que realmente não tem absolutamente nada na linha. Então eu posso apagar sem medo de perder informação. Como essa daqui, ó, tem 10, estão faltando duas informações aqui, ó, a regional e aqui também algum valor. Então, 10. Então eu preciso apagar só as que estão zeradas. Então, como é que eu vou fazer isso? Agora eu posso usar o filtro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar toda essa minha primeira linha aqui e vou aplicar um filtro. Vou selecionar desde aqui até contar. E aqui eu vou aplicar um filtro. E aqui, nessa linha, nessa coluna aqui de conta, eu vou desselecionar e vou selecionar só zero. Então agora, são essas efetivamente as linhas que eu quero apagar, que são só aquelas que estão realmente com tudo em branco. Como é que eu faço isso? Mesma coisa que eu fiz antes. Eu posso marcar aqui essa coluna, página inicial, células, excluir linhas inteiras da planilha. Beleza. Agora você pode ver, olha, que não tem mais nenhuma linha com zero aqui. Eu tirei todas as linhas que estavam em branco. Agora eu vou mostrar a maneira mais fácil de fazer isso, que é usando o Power Query. Muita gente acha que o Power Query é alguma coisa de outro mundo, mas não é. O Power Query é simplesmente uma ferramenta do próprio Excel. E vocês vão ver como é muito mais fácil e muito mais rápido fazer esse tipo de trabalho usando o Power Query. Para começar, o que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar toda essa minha tabela. Ó. Eu estou segurando Ctrl Shift para baixo até chegar no final, porque como tem as quebras de linha, ela não vai até o final total. Cheguei ao final, continuo pressionando Ctrl Shift e pressiono a setinha para o lado. Selecionei tudo. Agora eu venho aqui, ó, em dados, né? Nessa primeira opção aqui, ó, transformar, onde tem obter transformar dados, eu vou clicar aqui, ó, de tabela em intervalo, que é justamente esse intervalo que eu já selecionei. Quando eu clicar aqui, ele vai mostrar o intervalo que está marcado. Vou dar OK e ele vai levar toda essa minha tabela para dentro do Power Query, que é esse ambiente aqui que não deixa de ser parecido com o Excel, né? Aqui você pode prestar atenção, aqui aparece null, é justamente onde está sem nenhuma informação, né? Tem vários nulls aqui, ó, que é onde não tem nenhuma informação. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui você vê que ele deu um nome para minha tabela, eu posso mudar esse nome se eu quiser, porque ele vai, quando eu salvar, ele vai voltar para uma outra tabela diferente. Se você quiser manter a sua tabela original, eu vou mostrar como também, tá? Sem transformar em tabela, né? Então aqui é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou marcar toda a minha tabela aqui, ó. Tá toda marcada? Não, ainda não. Vou marcar toda, vou selecionar toda ela. Aqui, ó. Segurando no Shift e rodando, eu selecionei toda ela. Eu venho aqui em remover linhas em branco. Pronto. Tudo que aquilo que era null desapareceu. Basta eu vir aqui agora em fechar e carregar. E ele vai criar uma nova planilha aqui, ó. Ele vai trazer uma nova planilha aqui. Aqui, ó, ele trouxe essa planilha. Essa planilha aqui é o resultado lá do que a gente fez nos poucos cliques lá no Power Query. Você percebe que todas as linhas que estavam em branco ele tirou. Ó, não tem mais nenhuma linha completamente em branco. A gente tem sim algumas células em branco aqui, né? Porque a gente não queria apagar essas linhas que tivessem só uma célula em branco. Como a gente não tinha mais uma coluna de referência, tirou só as linhas completamente em branco, com pouquíssimos cliques e muito mais fácil. Como eu falei, se por algum motivo você não quiser manter a sua planilha original como uma tabela formatada, porque na hora que a gente exporta, o próprio Power BI faz isso. Ó. Aqui ó, eu tenho duas tabelas. Eu tenho a tabela 2, que é essa daqui,
E tem a tabela 1, que foi a tabela que ele formatou, que ele trouxe para a gente já pronta. A tabela 2, ela continua com as linhas em branco aqui, tá vendo? Foi antes de eu fazer a transformação. Mas caso você queira manter essa tabela aqui sem a formatação de tabela do Excel por algum motivo, a gente pode desfazer isso que o Power BI fez. E isso é muito fácil. Como é uma tabela formatada, aqui tem, olha, essa opção aqui, ó, Design da tabela, tá vendo? Eu vou clicar em Design da tabela e venho aqui, ó, aqui tem, ó, remover, converter em intervalo. Eu vou destransformar. Quando eu clicar aqui em converter em intervalo, ele vai perguntar se eu quero realmente transformar no intervalo normal. Dou OK, e agora essa planilha aqui não tem mais o nome dela aqui, ó. Eu só tenho a que eu criei lá do Power BI. Essa planilha aqui voltou a ser uma planilha normal, sem estar formatada, caso você precise que ela fique assim. Como você pode ver, é muito fácil tirar essas linhas em branco usando o Power Query, mas tem gente que não gosta de usar o Power Query e prefere usar outros métodos, que foi como eu mostrei. Eu estou pensando efetivamente em fazer uma série aqui sobre Power Query no canal. Então, se você quer ver mais coisas sobre Power Query, deixa aqui nos comentários. E se você quiser ver vídeos como esse, independente do assunto, que possam te ajudar no dia a dia, você precisa se inscrever aqui no canal. E eu tenho certeza que você gostou desse vídeo, né? Então já deixa o seu like. E se você quiser compartilhar esse vídeo, eu vou ficar muito contente, porque muitas outras pessoas vão também aprender sobre esse assunto, beleza? Valeu e até a próxima!